Beats. Está no ar mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença magnífica aqui, o Vinícius Correa, sem o I. Ele é consultor e vai contar um pouquinho da sua história pra gente. Muito obrigado pela participação, é um prazer recebê-lo aqui. Baita honra, obrigado. Estudamos junto. Estamos juntos. Pô, a época que a cidade ainda era pequena, né? É isso aí, faz um pouquinho de tempo só. Não vamos falar, senão revela a idade. Senão revela os pés de galinha. É. E hoje eu esqueci o meu óculos também, como vocês podem bem ver. Tô meio cegueta aí. Legal. Muito bom, obrigado. Prazerzaço estar aqui, uma baita honra. Eu que agradeço, cara. Legal. E como é que você começou? Saiu lá do Projeção, Colégio Projeção? Cara, uns poucos anos atrás, né? Bom, minha carreira começou em 2005, eu considero que começou minha carreira. Na época de faculdade, fazendo administração. Sabe quando você não sabe o que é da vida? Vai fazer administração? Fazer administração. E na época fazia administração na PUC, e estava no meio do curso, entrei em 2004 na faculdade, em 2005 consegui um estágio na Benteler, como automotivo, e para trabalhar em compras. Então comecei lá em 2005, primeiro estágio da minha vida. Eu já tinha trabalhado antes, mas eu considero que minha carreira de fato iniciou ali. Legal. E aí trabalhei por alguns anos, fiquei num total de 6 anos na Benteler, entre estagiário, depois fui efetivado, passei por algumas áreas. Bastante aprendizado, automotivo na época era um setor de bastante pressão, né? Era uma escola. Então, daí eu saí da Benteler em 2012, mais ou menos, começo de 2012, e eu falo que eu pulei a cerca, que daí eu fui para John Deere. John Deere estava vindo para o Brasil na área de construção. Então, ela já tinha, no Brasil, já estava consolidada no que eles chamam de divisão agrícola, máquinas verdes, e estava trazendo para o Brasil uma nova divisão, que era máquinas amarelas, linha de construção. E eles estavam se instalando ali, essa equipe de projeto, do lado da Benteler, que é onde tem um aeroporto, tem aquele grande centro de distribuição ali, que é a John Deere hoje. Centro de distribuição, eles estavam ali. E aí eu falo que eu pulei a cerca. Bastante gente da Benteler foi para lá naquela época, então bastante contato, um referencia o outro. E eu acabei indo para lá em 2012. Cara, na Benteler, você chegou a conhecer o Cláudio Coleoni ou não? Cara, não me é estranho o nome Coleoni. Não me é estranho. De vendas. Não me é estranho o nome, mas não me recordo, assim. Ah, legal. Cláudio é bem gente boa. Mas foi uma baita de uma escola, a Benteler, assim. Primeiro contato com grande empresa que eu tive. Né? E eu lembro que na época que eu fiz a entrevista... É gigantesca, né? Hoje é bem grande. É uma empresa familiar ainda, alemã, mas tem um impacto bem grande ao redor do mundo. Eu lembro que na época que eu estava fazendo entrevista, a minha maior preocupação era sobre PROC-V no Excel. O cara que me indicou lá falou assim, cara, você tem que falar que você sabe de PROC-V. Mas eu não sei, não fala que você sabe, depois eu te ensino. Eu falei, beleza, então você sabe de PROC-V? Sei. Depois você vai aprender. Depois eu fui perceber que o menor dos problemas era o PROC-V. Você vai aprendendo que a vida é mais difícil. Mas foi legal. E aí, em 2012, eu fui para John Deere, nesse novo projeto. E aí, entre 2012 e quase final de 2021, setembro de 2021, eu fiquei na John Deere. Então, foram aí quase 10 anos. E também passando por diversas áreas. E a última área que eu passei na John Deere foi em vendas. Então, eu sempre trabalhei em compras, logística, supply chain. E de 2020 até final de 2021, setembro ali, eu fui para vendas. Eu falei, nunca imaginei trabalhar em vendas na minha vida, eu achava que não tinha perfil para isso. Geralmente, quem não trabalha em venda reclama do vendedor, né? E, cara, foi exatamente por isso que eu fui. Porque o mantra de compras e logística era reclamar dos caras de vendas. Falei assim, esses caras acham que aqui é padaria. Cada hora quer vender uma coisa e não tem um plano, né? Para você seguir. Porque para quem compra é importante você ter um plano e que aquele plano seja razoavelmente seguido, né? E aí eu falei, cara, eu vou aceitar porque eu quero entender esse outro lado do negócio, né? Ter uma visão um pouco mais holística de negócio. E aí eu fui, e aí você começa a entender o porquê de algumas coisas. Então, acho que para mim o maior valor foi isso, entender da perspectiva ali do vendedor, do cliente principalmente, o porquê que algumas coisas acontecem na área de compras e logística, né? E por que é importante você ter aquele foco no cliente. Então, para mim foi um grande aprendizado e maior, assim, oportunidade que eu considero, né? E a partir dali eu comecei a perceber que, cara, vendas acho que a gente devia ter na escola, né? Porque tudo na vida depende de vendas, né? Você precisa ter uma habilidade para você se vender de alguma forma, vender teu produto, teu serviço, você mesmo na entrevista é um processo de venda, né, cara?
Então, eu acho que é uma habilidade que todo mundo deveria ter uma oportunidade no momento de trabalhar, né? de se expor, cara. Eu vou mais longe. É vendas, marketing e educação financeira. Acho que essas 3 coisas deviam ser essenciais. Assim. Concordo, cara, concordo. Eu acho que, pegando um gancho, né, da educação, a educação que eu acho que tem a capacidade de transformar o mundo, né? Você pega hoje talvez as maiores nações aí do mundo, elas se apoiaram em educação primordialmente para se transformar, né? Então eu concordo com você. E você pega a educação formal, né? O cara vai para a faculdade, ele aprende a ser engenheiro, aprende a ser arquiteto, aprende a ser médico, só que ele não aprende a administrar um negócio. Ele vai lá, monta um negócio para ganhar dinheiro. Aí ele começa a ganhar dinheiro e não sabe o que fazer com o dinheiro. Então muita gente vai e acaba sucumbindo ao ego, comprando coisas caras que vão gerar um valor de imposto anual, mensal. Um passivo, né? Um passivo grande. E aí acabam perdendo dinheiro porque não sabem gerir o dinheiro. Mas antes disso, o cara não sabe vender o trabalho dele e ele não sabe divulgar o negócio dele. Então, ele não sabe, se alguém chegar para comprar, ele não sabe dar uma mensagem sintética ali de tudo que ele faz. Às vezes ele não sabe por quanto que ele está vendendo, às vezes ele vende e paga para trabalhar. Então, isso acontece com muita frequência no mercado. Então, acho que por isso que é importante ter esses três itens aí. Empreendedorismo, de alguma forma, né? Você parte da grade curricular, acho que seria extremamente importante, né? Se não tiver na escola, pode ter na faculdade, pelo menos, né? E acho que é por isso que as grandes escolas de negócio hoje estão se despontando, né? Porque, é o que você falou, você pega a nossa trajetória de ensino tradicional, até educação, faculdade, por exemplo, você não aprende empreendedorismo, você não aprende como investir seu dinheiro, como gerir. E as escolas de negócio mais atuais hoje, um exemplo, Concor, por exemplo, né? Por que o Flávio Augusto comprou a Concor? Não foi à toa, né, cara? Um cara desse não faz um investimento desse à toa, né? Então, você vê as escolas de negócio, que não são as tradicionais hoje, despontando no mercado aí, tendo o sucesso que tem, por conta que eu imagino sobre isso, né? Legal. E fazendo um gancho desse lance do empreendedorismo, cara, depois que a gente vira pai, tem uma filha de 7 anos, Alice, e vai fazer 7 anos esse ano, e o que eu não tive de educação, de empreendedorismo, de economia e gestão financeira, eu estou tentando dar para ela, né? Então, eu falei para ela, olha, você precisa entender que o dinheiro não surge do nada, né? Que o dinheiro serve como uma proposta de troca, né? Um meio para você fazer trocas, né? Então, a gente está tentando ensinar para ela. Falou, pô, produz alguma coisa, troca por dinheiro para você poder trocar por alguma coisa. Então... Legal, bem legal. Cara, e aí você foi John Deere, saiu da Bentley, pulou a cerca, foi para John Deere, vender maquinário pesado. Isso aí. Na John Deere você já virou vendas ou não? Foi na John Deere que eu tive contato com vendas, primeiro contato com vendas. Mas você entrou como vendas? Não, entrei como compras ainda. Uhum. Então, veio para o Brasil em 2012, ali, entre 2011 e 2012, a John Deere tomou a decisão de trazer essa nova divisão para o Brasil e montou esse time que se chamou de Construction, né, equipamentos de construção, linha amarela. Então, eu entrei para fazer parte desse projeto. Então, toda a parte de desenvolvimento de fornecedores, desenvolvimento de cadeia logística, para esse novo projeto naquela época, eu fiz parte desse projeto, junto com uma pancada de gente lá que também fazia a mesma coisa. E aí, entre aquele momento de projeto, até que, de fato, em 2014, acho que foi lançado, de fato, concretizado o negócio lançado, eu mudei de posição algumas vezes lá na John Deere, passando por áreas diferentes. Eu sou bem inquieto, cara. Eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz. Eu sou ansioso de natureza, então eu estou sempre buscando aquilo que me está trazendo algum tipo de brilho no olho para aprender alguma coisa nova. Então, cara, dá 1 ano e meio, 2 anos numa função, eu já estou me coçando ali para fazer alguma coisa nova, sabe? Se é bom ou não sei. Então, mas é um perfil, né? Então, eu estou sempre buscando esse lance do algo novo. E aí, em 2021, quase no final da minha carreira na John Deere ali, que eu fui ter o primeiro contato com vendas. E depois dali, até hoje, eu estou sempre em contato com vendas de alguma forma. Né? Que legal. Cara, e qual que é a diferença de trabalhar numa empresa alemã e uma empresa americana? Cara, eu diria que a empresa alemã, ela é muito mais... Apesar do tamanho da John Deere trazer essa característica, eu acho que a alemã ela tem muito mais forte a característica do processo. Então, processo é muito forte numa empresa alemã. Se você pergunta para as pessoas dentro de uma empresa alemã como que se faz alguma coisa, normalmente eles têm a tendência de ter isso muito claro. Se não tem claro, sabe onde está.
né? Então, essa é uma característica de uma empresa alemã. Já quando você vai para uma empresa americana, eu acho que eles têm a questão do processo, mas eles são um pouco mais flexíveis. O alemão, ele tem o processo e tem que ser seguido de qualquer forma. O americano tem ainda uma certa flexibilidade, né? Apesar de quando você vai para uma empresa do tamanho da John Deere, ela tem um pouco menos de flexibilidade pela dimensão da empresa, né? Você não pode ter tanta flexibilidade. Senão vira festa do caqui. Senão vira festa, Tem que ter um equilíbrio da flexibilidade e também não engessar tanto o processo a ponto de você tornar o teu cliente na ponta lá esperando, né? E o que você prefere? Cara, entre alemã e americana? Entre processos extremos ou... Eu prefiro o que te dá mais flexibilidade. Eu acho que te dá um pouco mais de margem para você ter criatividade, para que você, de fato, assuma um pouco mais de responsabilidade e liderança sobre os processos para você poder colocar a tua cara no negócio. Né? Entendi. Então, tem um pouco mais dessa flexibilidade, eu prefiro. Legal. E aí, você saiu da John Deere por qual motivo? O que aconteceu lá? Cara, nessa de querer sempre estar buscando por algo novo, eu sempre tive um sonho de... Você estava muito cheio dos processos, cara, não tava muito cheio gostaram. dos processos. Eu sempre tive um sonho de moleque de morar fora. Né? Meu sonho inicial era morar nos Estados Unidos. Era assim, vidrado em querer morar nos Estados Unidos. E eu tentei por muito tempo e vi que ia ser muito difícil por questão de visto, as empresas é difícil de patrocinar. E aí, em algum determinado momento, eu descobri que eu tinha direito à cidadania italiana. Então, fui atrás da cidadania italiana, fiz o processo, tirei. E a partir dali eu comecei, ao invés de olhar para os Estados Unidos, eu comecei a olhar para fora. Olhar para a Europa, porque eu podia ter mais fácil acesso. Então, participei de alguns processos e até que deu certo a oportunidade de morar na Bélgica. Então, consegui uma oportunidade da Bélgica e decidi, vou sair da John Deere, vou assumir esse risco e vamos embora. E fui para lá, então essa foi a marco ali que fez eu sair da John Deere, então tomar uma decisão para ir viver, de alguma forma, esse sonho de morar fora. Então fui em setembro de 21, e aí acho que eu romantizei demais esse lance de morar fora, e quando você vai de fato viver aquilo, você percebe que não é tão bonitinho. Não é tão bonitinho quanto você imagina, né, cara? E eu acho que eu tinha também muito o lance de prospectar, talvez, a felicidade, projetar a felicidade em algum lugar. Então, eu sempre estava querendo, talvez, morar fora porque eu queria buscar algo que não estava ali naquele momento. E aí, quando você vai, de fato, viver aquilo ali, você percebe que não é bem assim. Os problemas que a gente tem aqui, a gente vai ter lá também. Vai te trazer alguns benefícios você morar num país que tem algumas vantagens? Vai, mas, cara... Tem coisa boa e coisa ruim em todo lugar, né? Tem coisa boa e coisa ruim em todo lugar. O Brasil é bom, mas é ruim. Então, quando você fala de oportunidade de negócio, que ultimamente eu tenho olhado muito mais para esse lance do empreender, de negócio, eu acho que o Brasil tem muito mais oportunidade do que lá fora. Muito mais. Porque tem muito mais problema aqui. Né? Sim, sim. E negócio, empreendedorismo, acho que está aí para resolver problema. Né? E é um mercado gigantesco também, né, o Brasil? Gigantesco. E a gente tem alguns pontos de ascendência financeira que na Europa eles já tiveram, né? Exatamente. Pelo menos na zona do euro ali. Né? Então, a margem para você trazer melhorias para uma Europa, por exemplo, para você resolver problemas, é muito menor, né, cara? Os problemas que você tem que resolver lá eles são gigantescos e não é para uma empresa pequena, um empreendedor pequeno ir lá resolver, né? Já estão muito mais avançados. Fora que é pouco sol também, né? Tem pouco. Se pegar só a Península Ibérica ali, que tem um pouquinho mais, né? Mas... Cara, isso é uma das coisas que eu mais senti, assim, nesse processo de idas e vindas para lá. Por boa parte do ano, você amanhece talvez 7, 8 horas da manhã, clareia, né? Aí você tem um dia muito cinza, chuvoso, frio, e aí 4, 5 horas da tarde já está escurecendo. Então isso dá uma deprê. Dá uma tristeza, né? Dá uma tristeza, né? Nossa, quando fui para a Alemanha lá, eu voltei por causa do céu. E eu olhava pro céu assim e falava, não vou conseguir viver aqui. É triste, né, cara? Aí voltei, hoje eu moro em outra cidade, não a mesma cidade aqui da Beats, né? Mas aí eu venho, bem próximo, aí eu venho de carro, aí eu venho olhando pro céu todo dia de manhã e agradecendo. Né? Porque acho que quando você não tem, você passa a valorizar mais. Né? E nesse processo de romantização que eu tinha de morar fora, que você vai, de fato, dando esse valor que você não tem, né? Da coisa que você não tem. Então, e aí eu tomei a decisão de, eu não quero mais morar na Bélgica. Eu gosto de ter essa vida, de alguma forma, internacional, me expor ao internacional, mas eu quero continuar vivendo no Brasil. Então, por isso, hoje, eu tenho um projeto lá na Bélgica, que eu atuo lá, e eu fico indo e vindo. Então, eu passo
3, 4 semanas lá, daí eu volto mais umas 3, 4 aqui. Então fico nessa ponte aérea. Mas eu tomei a decisão de não morar lá. Diz que o chocolate belga lá é só chocolate, né? Cara, lá é bom, hein? O chocolate é bom. Mas chama só chocolate, né? É. Piada idiota. E 3 coisas que são boas lá, o chocolate belga, a batata frita, que eles têm bastante orgulho de lá, e a cerveja, né? Eu não bebo, mas a cerveja tem uma variedade um orgulho, né? É um orgulho nacional deles lá. Legal. Se parar pra pensar, a Bélgica dominou o mundo, né? Com cervejaria. Com cervejaria, Porque foi o jeitinho brasileiro, né? Uhum. Junto com a belga, né? Com a Stella Artois, né? É verdade. Então, a cidade que orgulho, eu fico, né? Lá é a sede da Stella Artois, cara. Ah, é? Porra, chama Leuven, a cidade. Como? Leuven. Do lado de Bruxelas. Cara, eu tenho um amigo que mora lá, velho. O Diogão, ele é físico. Cara, porque é uma cidade universitária. É uma das mais antigas universidades da Europa está lá. E então tem gente do mundo inteiro ali, principalmente em torno da universidade. A cidade cara, ela vive em função da universidade. Que legal, velho. Pô, o Diogão é gente boa pra caramba. Não. Com certeza ele não assiste, né? Mas um abraço, Diogão. Provavelmente ele deve ter alguma conexão. O nome da universidade, vocês podem falar aqui, mas chama KU. É KU Leuven. Ah, legal. Então, deve ser, não ele não deve ter alguma conexão com a universidade. Se ele é físico, com certeza ele deve ter. Ele tava com um projeto um tempo atrás lá de uma língua eletrônica. Você jogava alguma coisa com sabor e ela distinguia qual era o sabor. Que legal. Aí ele até pediu, na época eu fiz uns banners para ele lá, para ele apresentar o projeto. Legal. E aí ele, enfim, faz muito tempo que ele tá por lá. É uma cidade bem, bem bacana, cara. Cara, e aí você foi pra Leuven e ficou por lá há quanto tempo? Cara, na verdade, a minha primeira ida para a Bélgica, eu fui para uma cidade que chama Ghent, que eu fui lá em setembro de 2021. Então, eu fui para uma empresa, cheguei lá, eu comecei a ter alguns conflitos, assim, né? Falei, pô, a empresa que me entrevistou é essa mesmo que eu tô? Você começa a ver algumas coisas que não me agradaram ali, enquanto valores pessoais mesmo. E aí eu tomei a decisão de não seguir adiante naquela empresa que eu tinha tido essa oportunidade de ir, que me gerou a oportunidade de ir para fora e tal. Voltei para o Brasil entre janeiro e fevereiro de 22. Fiquei aqui por um tempo, até que me surgiu esse outro convite para voltar para a Bélgica, mas como um consultor e não mais como um CLT. Vai. Você comentou dessa empresa, né, que você participou a primeira, a gente falou um pouquinho fora do ar, de algumas coisas que não tinham a ver com seus valores, né? Aí cai, talvez por terra, aquilo que só brasileiro é malandro, né? Cara, foi exatamente essa pergunta que eu fiz quando eu cheguei lá. Falei assim, não é possível que eu estou vivendo esses conflitos de valores. Porque na cabeça você cria uma imagem, né, cara, que o coração da Europa ali é o estado da arte, né? Uhum. Em termos de negócio, em termos de governança. E aí você chega lá e vive, se defronta com alguns tipos de conflitos de valores, assim, e fala assim, caraca, cara. Não é bem assim. Não é né? bem assim. Por isso que é aquilo que a gente falou, tem problema, vai ter em todo lugar. Né? Não importa se é Brasil, se é Europa, se é Estados Unidos, qualquer lugar vai ter os seus problemas. Às vezes eu vejo algumas pessoas que vão, né, viajam, aí quando o cara viaja, né, ele, sei lá, vai com grana, ele não tá precisando trabalhar, não tá precisando produzir, então é só coisa boa. Aí ele volta com, nossa, lá é maravilhoso, moraria lá e tal. Só que quando você vai ver no dia a dia, cara, tem roubo, tem pilantragem em todo lugar do mundo. Né? Tem burocracia. Para você chegar lá como estrangeiro, para você alugar uma casa, cara, é um parto, cara. Primeiro que não tem imóvel para todo mundo. Aí você precisa entrar numa fila. Então você começa a ver os perrengues que quem está em viagem não percebe, né, cara? Com certeza. O meu primo, hoje ele mora na Espanha, mas ele morou na Alemanha durante um bom tempo. E eu passei um tempo lá com ele. E ele pegou uma doença lá que fechou a garganta dele. Aí teve que ser internado. Aí ele tinha que se inscrever na faculdade. Aí eu falei, faz um atestado e leva, né, mano? Ele falou, não, que não tem essa de atestado, não. Não interessa como o seu estado, o que você tava fazendo, que você não tá lá no dia para fazer a matrícula, acabou. Você perdeu o ano. Cara, a gente teve que fugir do hospital. Aí a gente fugiu, eu fui segurando o soro para ele, para ele fazer matrícula na faculdade, cara.
Cara, é umas coisas que... É muito quadradinho, né, cara? É regra e não tem desvio, né? É muito quadradinho. Já a gente tem essa flexibilidade do brasileiro de se adaptar. Inclusive, eu acho que... Hoje eu vejo, lá onde nesse projeto onde eu tô, tem bastante brasileiro lá. E você percebe, você começa a comparar o perfil do brasileiro com o perfil europeu, o brasileiro é mais dinâmico, ele é mais flexível, essas regras, né? Você perguntou da empresa alemã. Você vai na empresa alemã, ela é muito quadradinha. Regra é regra, processo é processo, tá aqui, não tem desvio, não tem por que desviar. Um exemplo disso, teve uma vez eu fui para a Alemanha, quando eu estava na Bentley ainda. Foi minha primeira viagem internacional de negócio. Cheguei lá, eu fui abastecer o carro e lá você, na época, na Alemanha, você não precisava passar cartão na máquina, na bomba ali. Simplesmente estava liberado. Peguei, abasteci o carro e eu fui pagar lá dentro da conveniência e perguntei pro cara, fiz a infeliz pergunta pro cara, mas se eu quiser ir embora e não pagar? Ele falou, mas por que você faria isso? Então, assim, processo e regra muito claro, bem definida, não tem por que desviar. Né? E a gente, olhando o copo meio cheio, né, a gente tem a flexibilidade de se adaptar, de ser um camaleão, né, se adaptar. Eu vi um cara na internet, sei lá o que era, se era Reels, alguma coisa assim. Acho que tinha um brasileiro, tinha outras nacionalidades, mas tinha um alemão também. Aí o cara falou, o que acontece se um alemão dirigir sem carteira? Ele falou, se eu tiver sem carteira eu não posso dirigir. Mas, cara, uma hipótese, né, muito remota ali que você dirigiu sem carteira, se a polícia pegar. Falou, não existe essa opção. O cara não consegue trabalhar com... num projeto, né? Num projeto, é muito engenheiro, né? A visão muito do cara, quadrado, muito cartesiano, né? E aqui eu acho que o brasileiro tem um pouco mais a ver com o americano, talvez, cara. Porque a gente absorveu muita cultura americana, então a gente tem meio que esse sonho americano. Do consumo extremo. De consumir e também de montar negócio. Sim. A gente tem mais burocracia, tem mais, enfim, questões aí, mas a gente vai lá, mete a cara e sai fazendo, faz de qualquer jeito, depois vai consertando. Vai ajustando com o carro andando. Eu acho que o brasileiro tem mais esse DNA. O que eu acho muito louco é que, assim, a política, na nossa classe política, ela meio que se espelha num estado ali semelhante ao que a Europa prega, de bem-estar social e tudo mais. Só que o brasileiro, ele olha e fica, o cara que quer empreender e correr atrás, isso aqui, ele fica absorvendo cultura americana. Então o maior conflito é esse. Tipo, o Estado é muito burocrático enquanto o cidadão quer meter marcha. Entendeu? É verdade. De alguma forma, você precisa da flexibilidade para você empreender, para você inovar, e o Estado ali, de alguma forma, te regulando e te podando, né? Vai te segurando. Essa criatividade. Então tem muita coisa que podia ser melhor se tivesse menos burocracia. Com certeza. Mas a burocracia também é importante, né? Porque... Tem que ter equilíbrio, né? Você imagina se não tivesse burocracia. Aqui os caras dão um nó em pingo d'água, né? Você imagina se não tivesse um mínimo de legislação. Aqui ia ser cada um por si e Deus por todos, né? Sim. Mas é por isso que eu digo, cara, acho que o Brasil, enquanto oportunidade para se empreender, é um dos melhores lugares do mundo, né? Em termos de oportunidade, que tem problema pra caramba para resolver. Você ainda não é tão rígido a ponto de não ter flexibilidade, você tem a flexibilidade para poder inovar. Então, acho que a gente está num lugar legal, cara, para empreender. Eu gosto muito do Brasil também. Eu tive a oportunidade de morar fora também e não quis ficar, Abandonou. Falei, não, para mim não tá valendo a pena. É muito quadradinho. Não tinha muito cara, churrasco. Assim, não tem certo, não tem errado, né, cara? Acho que tem um que funciona para cada um, o que faz as pessoas felizes. Tem gente que eu converso lá e fala assim, cara, não volto pro Brasil jamais na minha vida. E beleza, tá tudo certo. Né? Acho que depende muito do momento, né? Eu acho que depende do momento, né? Tem muita gente que não voltaria por nada, né? Mas... ou se frustrou de alguma forma, ou questões de segurança. Enfim, tem N questões, né? Mas... eu acho que o complicado aqui para mim seria a segurança só. Cara, toda essa mudaria experiência, por isso só. Toda essa experiência que eu tenho vivido de alguma forma assim, o que eu tenho a destacar, eu falo assim, cara, o que é mais distinto para mim é a segurança. Segurança de você estar andando na rua com o seu celular na mão, sem ter que se preocupar com ninguém, vir pegar o seu celular, tá no metrô, qualquer hora da noite, e beleza. Tem risco? Tem, claro, mas é muito menor. Né? Então, acho que esse é o ponto. E talvez um segundo ponto, acho que eu destacaria educação.
O sistema de educação na Europa, os caras estão naquela linha que a gente falou de ter um pouco mais de disrupção no ensino, né? Eles estavam pensando já no empreendedorismo, nas finanças, na educação política, sociologia e tudo mais. Acho que isso também seria legal. Legal. Cara, aí você foi para... Esqueci o nome da primeira cidade, depois foi para Leuven. Fui para Ghent, fica oposto as regiões lá, e depois fui para Leuven. Legal. E aí em Leuven você se encontrou. Cara, eu me encontrei por conta da flexibilidade que eu tenho nesse projeto que eu tô lá. Eu poder estar nesse projeto e estar lá de vez em quando, e estar aqui no Brasil, para mim está sendo o ideal, sabe? Legal. Então, de alguma forma, eu ainda vivo parte do sonho de viver fora, mas não mudando a minha residência oficial. E por eu ser ansioso, então eu sempre preciso de alguma coisa dinâmica na vida, sabe? Então, o fato de viajar, de estar aqui, estar lá, passar os perrengues que passa de viagem, de aeroporto e tudo mais, para mim me satisfaz. Tem gente que olha para mim e fala assim, minha mãe às vezes olha para mim e fala assim, coitado, tá passando perrengue lá no aeroporto. Não tem dó, eu tô querendo viver aquilo, né? Então, para mim tá sendo legal, tá sendo satisfatório, sabe? Então, eu agradeço todos os dias pela oportunidade. E aí, essa empresa convidou você a participar de uma forma PJ ali, prestando uma consultoria. Exato, E aí, você começou a prestar essa consultoria e você tem outros clientes além dessa consultoria ou não? Você tem que ser uma consultoria exclusiva? Não é exclusiva. E até por conta, assim, eu trabalho para eles como se fosse um full time, mas no horário europeu. Mas por conta da diferença de fuso, eu tenho a flexibilidade de aqui no Brasil ter algumas outras coisas. Entendi. Então eu tenho mais outros 2 negócios de consultoria aqui no Brasil. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, né? Porque tem que trabalhar em fuso de lá e fuso daqui. Então quando eu tô lá é um perrengue, quando eu tô aqui também. Aqui, 3h30 da manhã eu já tô na ativa, né? Caramba. Então, 3h30 da manhã? Porque lá tá 5 horas à frente, né? Então, por exemplo, 9 horas da manhã lá, que é 5 horas aqui, todo dia já tem uma reunião. Tem que participar. Não importa o quê. Tá morrendo, tem que participar. Então, por conta do fuso, eu consigo ter essa flexibilidade de ter negócio lá e ter negócio aqui. Obviamente não é escalável, né? Porque a consultoria está vendendo as tuas horas, né? Então, um modelo ideal, assim, de futuro que eu penso daqui a pouco explorar outras oportunidades de negócio que de alguma forma te permitem ter escala, né? Então estamos aí plantando umas sementes e aproveitando da energia que ainda tem com essa idade, né? Para fazer essas loucuras aí. Legal. E como é que funciona a sua consultoria? O que você oferta no pool de serviços ali? Cara, nesse projeto de Bélgica específica é supply chain puro. Então, é uma empresa lá que eles são do ramo automotivo, estão fazendo um ramp-up para introduzir um produto novo no mercado para atender grandes montadoras. Especificamente uma grande montadora. Então, é supply chain puro, ali é logística pura, então conceitos logísticos mesmo. Mas por quase toda a minha carreira eu ter trabalhado em compras, planejamento e logística, então eu tenho uma possibilidade de ofertar serviços que estejam de alguma forma relacionados a, eu preciso comprar melhor, preciso reduzir custo, preciso trazer eficiência para esse mundo de logística. Então eu consigo oferecer esse tipo de serviço. Mas ultimamente nesses projetos que eu tenho no Brasil, eu tenho me conectado muito mais com vendas do que com compras. Então, um dos projetos que eu tenho aqui, que ele é ainda numa proporção pequena, eu estou na área de vendas, não estou em área de compras, não tem nada a ver com compras. Então, estou ajudando essa empresa de alguma forma a estruturar o processo de vendas. E uma outra consultoria aqui no Brasil, daí eu comecei atuando com eles na parte de consultoria de supply chain, procurement, executando projetos, e hoje eu estou na área de vendas deles. Então, não tem mais nada a ver com compras, de fato, né? Então, por isso que eu digo, eu acho que vendas tem a capacidade de transformar a sua vida. Eu costumo dizer que quando a gente é comprador dentro de uma empresa, a gente olha o vendedor com maus olhos. Fala, putz, esse cara vai me encher o saco aqui. Mas, a partir do momento que o comprador ali, ele muda o mindset pensando que lá na frente ele pode ser um vendedor, inclusive hoje, um vendedor pode ter uma remuneração muito maior do que um comprador. Um comprador ele vai ter aquela remuneração fixa, provavelmente, e se ele trouxer mais resultado ou menos resultado para a empresa, provavelmente não vai fazer muita diferença na vida dele. Tem empresa que vai ter um PLR atrelado a resultado, mas não vai fazer grande diferença na vida dele. Já o vendedor não. O vendedor, o cara geralmente tem um fixo só para pagar custo ali e tem uma remuneração variável interessante, que dá o apetite para o cara ir buscar resultado. Né? Então, se o comprador ele tem um perfil que ele quer
buscar mais resultado, quer mudar de patamar de vida, uma condição melhor, às vezes o cara muda o mindset e fala assim, cara, lá na frente eu posso ser um vendedor. Né? Uhum. Cara, eu tenho uma teoria comigo, que o bom vendedor é aquele cara que não pechincha. Uhum. Então, na vida dele, ele vai comprar alguma coisa, o cara fala, custa tanto. Ele fala, tá bom, beleza, eu compro. O bom vendedor. O bom comprador é aquele cara que é chorão. O cara vai vender alguma coisa pra ele e fala, putz, só tenho tanto. Ele vai chorando, vai tentando melhorar o preço. Quando o comprador vira vendedor, ele tende a vender coisas por preços menores. Porque na cabeça dele, ele acha justo dar desconto. E o vendedor, se ele virar um comprador, ele tende a não negociar, a não dar muito desconto. E aí eu acho que a fusão dessas duas cabeças aí viraria um homem de negócios, ou uma mulher de negócios, que seja. Que é o cara que consegue ponderar todos esses itens. O que você acha dessa filosofia? Eu acho que tem sentido. E eu fui comprador, mas eu para ser bem honesto, cara, eu não gostava de pedir desconto. Eu senti um negócio de pedir desconto simplesmente por pedir desconto. Então, eu ia na linha de, cara, equilíbrio entre a oferta e versus o que eu preciso e encontrar o que é melhor ali para satisfazer ambas as partes. E do ponto de vista de você juntar o comprador com o vendedor, ali um pedindo desconto, o outro querendo explorar ao máximo, eu acho que o cara que consegue explorar o lance da venda de valor, que hoje em dia se fala bastante da venda de valor, que é entender o cara, o que você está querendo comprar, qual que é a tua dor, porque você está querendo comprar alguma coisa para resolver alguma dor, e não simplesmente por comprar. Então, o cara que tem a capacidade de entender mais a dor, além do que só oferecer um produto, acho que o cara começa a se destacar, né? Uhum. Porque eu percebo que quando você está numa indústria, numa empresa, que você está lá comprando, cara, você é regido pelo sistema da empresa ali, que acaba criando algumas metas e fala assim, olha, o comprador, no final do ano você tem que trazer uma redução de custo e o que eles chamam de cost avoidance, de X. Então, geralmente, quando o cara vira um robô, ele tem a meta, por exemplo, de final de ano apresentar 10% de redução de custo, então ele vai para a mesa de negociação já com aqueles 10% em mente. E aí o vendedor, ele acaba aprendendo aquilo. Então, quando o cara faz uma proposta, ele fala assim, bom, eu já sei que vou fazer 10% acima, porque eu sei que ele já vai me pedir 10%. Então, você acaba criando um negócio meio robotizado, sabe? Por conta desse sistema que acaba se criando. Né? Entendi, legal. Bom, e o cara, pensando nisso, né, no comprador e no vendedor, fizeram uma experiência que colocaram 2 robôs para negociar e eles chegaram na melhor solução para negociação lá em segundos. Você acha que a máquina vai substituir o ser humano nas dinâmicas de compra e venda? Cara, eu acho que tem uma grande possibilidade da máquina substituir o ser humano nos processos que o ser humano age como um robô. Então, por exemplo, um processo de compra dentro de uma empresa, se você mapear o processo, ele é extremamente robotizado. Você consegue, já dá para fazer, e tem muita empresa já fazendo, a sistematização para que um RPA, que a gente chama de robô, fazer o processo de compra. Hoje as empresas apostam que os processos mais simples de compra você consegue robotizar. Mas a gente consegue ver, dentro de consultorias, por exemplo, que você consegue comprar um avião, independente se é caro ou não. Mas se o processo estiver bem desenhado, com certeza a máquina vai substituir. E aí, às vezes, a gente conversa com compradores ou profissionais dessa área de compras, o cara fala assim, cara, eu vou ser substituído? Bom, se você continuar fazendo o que o robô pode fazer, com certeza você vai ser substituído. Mas se você começar a fazer o que o robô ainda não consegue fazer, que é trazer a criatividade, a empatia e todos esses caráteres que o robô ainda não tem, aí talvez você vai ter um pouquinho mais de vida. Né? Uhum. Eu acho que é aquela questão, né? Pegar uma venda de varejo. Por que todas as empresas não estão no e-commerce? Então você pega a Casas Bahia, tem a loja física e tem o e-commerce. Eu, por exemplo, eu sou impaciente, então eu não tenho muita paciência para comprar online. Eu gosto de ir lá comprar, já sair com o tênis no pé, por exemplo. Algumas coisas são assim também. E tenho que sentir, assim, tenho que pegar, tenho que vestir. Não só tênis, mas qualquer coisa que eu vá comprar, eu prefiro comprar físico. Sim.
acredito eu que existe algo intangível dentro do processo de compra e venda que gera uma satisfação em ambos ali. Sim. Por isso que eu acho que não serão todos os processos que serão automatizados assim, e robóticos. Eu acho que quando você vai entender o processo de compras das empresas, dependendo do perfil da empresa, do nicho que ela vai ter o que a gente chama de compras diretas, que é o que vai no produto, e compras indiretas, que é o que vai suportar de alguma forma todo aquele processo de manufatura, produção, transformação. O que é indireto tem uma gama gigantesca, mas o que é menos customizável, acho que isso sim vai virar muito facilmente robotizado. Uhum. Tudo que é comum, né, o que você compra, o que eu compro, com certeza tem muita facilidade. Hoje já tem grandes e-commerce B2B entrando no jogo. Acho que a Amazon também, muito provavelmente em breve, está no B2B. Porque o que eu vejo de barreira hoje das empresas não estarem ainda no B2B de forma massiva é complexidade tarifária. Às vezes, por exemplo, você vai comprar alguma coisa na Casas Bahia. Você entra lá no site comprar, a Casas Bahia é só um marketplace, mas quem de fato está fazendo a transação não é a Casas Bahia. Então a invoice, a fatura vem de um outro cara. Então acho que essa complexidade ainda não permite ou causa ainda uma barreira para que as empresas migrem para um B2B e-commerce. Mas vai ser resolvido isso, com certeza. Mas o que ainda é mais customizável, você vai muito para a parte de serviço, aí sim, com certeza, ainda vai precisar do vendedor. Vai precisar do vendedor ali entendendo a dor e a solução para fazer um design de solução, né? E o que é direto, que daí depende muito do design, de customização, acho que isso daí vai demorar mais, né? Entendi. Esse complexo fiscal, né, que a gente tem, de estado para estado, que acho que não permite, né, essa total, todo mundo vai pro online, né? Tem toda uma questão de bitributação ainda, né? Por exemplo, eu tenho um e-commerce e eu quero comprar alguma coisa para revender para você. Eu estou pagando imposto, de alguma forma você vai pagar imposto, o teu cliente vai pagar imposto, então você vai fazer um Lego de impostos, né? Uhum. E acho que isso ainda vai encarecendo toda a cadeia, né? Em algum momento que a gente tiver uma redução de complexidade fiscal, acho que isso vai destravar bastante coisa nesse e-commerce B2B, cara. Uhum. Legal. Cara, e aí a gente pega nessa esteira, né, da digitalização, automatização de processos, robô. Como é que fica a cabeça do cara que está começando, do jovem? Cara, uma boa pergunta. Eu tenho alguns grupos que eu faço parte de profissionais de compras e vira e mexe, você vê pessoas mais novas que estão num momento de sair da faculdade ou começar a faculdade e a galera pergunta nos grupos, o que eu faço? A minha opinião é que hoje, se eu tivesse que tomar uma decisão de ir para uma faculdade, por exemplo, de administração, versus ir fazer algum curso mais rápido, mas muito mais aplicável, eu iria para uma segunda opção. Obviamente, tem profissões que te exige ter uma graduação, uma formalização, um reconhecimento ali perante o que você está fazendo. Mas acho que hoje está muito mais flexível essa formalização, não. Então, tem algumas pessoas que têm me procurado, eu tenho falado, cara, pensa em outras hipóteses além de olhar só para uma faculdade, só para uma formação tradicional, que você vai entrar hoje e vai demorar talvez 4, 5 anos para se formar. Ao final desses 5 anos, provavelmente o que você aprendeu no primeiro ano já vai estar defasado, né? Então, olhar para essas escolas de negócio mais tradicional, que tem um ensino de aplicação muito mais fácil e rápida para gerar resultado, eu acho que é o que está trazendo bastante oportunidade, sabe? Então, eu olharia para isso. Além de pensar em tecnologia, né, cara? Acho que tecnologia hoje em dia não tem como deixar de fora de uma formação, né? Acho que você não precisa ser um expert para tudo, dependendo do que você for fazer, mas tem que entender qual que é o impacto de uma inteligência artificial na carreira ou nos negócios, né? Então, acho que não tem como deixar mais de lado isso, né? Legal. Cara, é muito louco isso, porque assim, você parar para pensar, a educação nasceu, o modelo de educação, né, para formação acadêmica e tudo mais, nasceu para suprir o mercado de trabalho. Então, a gente teve lá a Revolução Industrial, os caras precisavam de pessoas no administrativo, e aí nasceram os cursos de administração, enfim, a maioria dos cursos que a gente conhece. Sim. Com a evolução, aí nasceu parte de comunicação, enfim, foram nascendo esses cursos para suportar o mercado de trabalho.
com o passar do tempo e essa revolução tecnológica, o mercado acadêmico deixou de suportar o mercado de trabalho. Uhum. E aí, tipo, a dica que você dá, a dica que eu dou também pra galera, cara, faz um curso técnico rápido. Faz um curso que você vai, tipo, aprender a resolver um problema de forma rápida e dali você vai agregando outros cursos. Então, eu acredito que esses cursos tradicionais têm vida curta. Né? Eu acho que o que vai ficar é medicina, direito, engenharia, né? Não dá pro cara fazer um curso na internet e construir uma ponte, né? Eu concordo, cara. E eu acho que você falou de um ponto de resolver problemas. Acho que você é valorizado hoje, independente se você é uma pessoa física ou um PJ, pela tua capacidade de resolução de problema. E capacidade de resolução de problema é prático, né, cara? Então, aprende alguma coisa, executa e resolve um problema. E vai nessa linha aí de um curso mais técnico, né, voltado para aplicação rápida. E acho que até mesmo para um processo de autoconhecimento, né, cara? Faz alguma coisa mais curta, vê se você vai curtir, aí vai dando sequência naquilo, né? Do que fazer que nem administração. Eu fiz administração porque eu não sabia o que eu queria fazer na vida e tinha aquela pressão que, de alguma forma, você tem que fazer faculdade. Você saiu do colégio, vai para a faculdade, não importa o que você vai fazer. Então, você vai seguindo ali, talvez, a manada, né? Uhum. Por conta daquele processo, daquele sistema que vai te guiando. Mas, hoje em dia, se eu pudesse, talvez, escolher, eu teria feito diferente. Você pegou um coringa ali, né? Que todo mundo pega o coringa da administração. Você não sabe o que é, vai fazer administração, que é amplo, né? Uhum. É o curso de quem não sabe o que é. Cara, e dentro disso também existe uma pressão psicológica, né? Muito. Nos adultos também, na sociedade de uma forma geral. Mas no jovem que está pouco preparado, né? Ainda não tem todas as suas bases ali para conseguir se defender de tudo isso, eu acho que esse cara fica muito ansioso, né? Cara, demais. É uma pressão gigantesca, né? Para você, talvez ali entre 17 e 18 anos, ter que tomar uma decisão que vai impactar pro resto da tua vida, né, cara? Então, é uma pressão, acho que, grande, cara. Por isso que eu digo, quem tiver, né? Obviamente, nem todo mundo tem a condição de proporcionar isso ou de buscar isso, mas eu acho que a vivência em diferentes experiências transforma, acho que, a vida muito mais do que uma escolha de carreira. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você foi para a Alemanha. Imagina que aquilo ali te proporcionou grandes aprendizados. Porra. Né? Mais aprendizado até do que você vivenciou numa educação, na faculdade, na escola. Então, cara, eu queria ter, por exemplo, feito um intercâmbio mais cedo ao invés de ter feito a faculdade. Acho que aquilo ali teria aberto o leque, sabe, para tomar decisões. Né? Sabe o que acho que foi a Alemanha para mim? Uma distopia. Então, que você pega lá o Admirável Mundo Novo. Já leu? Sim, já. Você pega esses livros que estão dentro desse tema, que é de distopia, que é como seria o mundo se o mundo fosse perfeito. Então, talvez você tenha tido a mesma impressão quando chegou na Bélgica. Tudo muito perfeito. Aí você vai pra Alemanha, puta, tudo funciona, você olha e fala, então, no futuro lá vai ser assim, e vai ser assado. Então, você, tipo, não vê problema. Daqui a pouco você começa a ver os problemas que são inerentes ali do ser humano, e fala, caraca, velho, tem muita coisa que não vai... Não vai permitir, né? Não vai ser resolvida. E, tipo, você acaba tirando, talvez, aquela síndrome de vira-lata que o brasileiro tem. Que a gente, geralmente, aqui, a gente acha que tudo dos outros é melhor. Então, tipo, eu vejo frequentemente algumas pessoas elogiando demais a Argentina, por exemplo. Hoje tá ruim pra caramba economicamente. Mas, sei lá, eu vi um cara falando esses dias, a Argentina em 100 anos teve 2 anos de superávit. Então, tipo, não é hoje que tá ruim. Não. Tá ruim faz muito tempo. E aí tem gente que compara o Brasil com a Argentina. Porra, o PIB, aí o que a gente vai comparar? Bom, se a gente comparar a carne argentina de fato é melhor. Vinho também é melhor. Mas, vamos comparar PIB, vamos comparar a capacidade produtiva, comparar a commodity. Tipo, não dá. A qualidade de vida, às vezes, sei lá, o que a gente vai comparar? Então, eu também não tô falando só mal da Argentina. A Argentina é legal pra caralho. Sim. Então, tipo, o que eu tô querendo dizer é que um país que
se a gente pegar alguns indicadores econômicos e de outras situações, é pior do que o Brasil. E o brasileiro ainda assim, por ser um país estrangeiro, vê aquele país como melhor que o Brasil. Então essa síndrome de vira-lata, você vai lá para a Alemanha, acho que é a maior economia da Europa, né? Acho que é a primeira. Você vai para lá e você vê que tem um monte de defeito, você fala, pô, mas talvez o mundo não seja, talvez Marte deve ser um lugar perfeito, né? Cara, você projeta, você pega talvez as maiores potências do mundo aí, os lugares mais perfeitos do mundo, né? Classificados por alguns indicadores. Noruega, o cara tem problema. Talvez um dos maiores índices de suicídio em algum momento afetam a Noruega, porque é muito perfeito, talvez. E aí tem um problema que desagrada. Então vai ter problema em qualquer lugar, né? A grama do vizinho sempre vai ser mais verde, né, cara? E acho que quando a gente se expõe a isso, essa experiência que você teve de ir para a Alemanha, para a Bélgica, você começa a exatamente ver isso. Fala que, cara, o brasileiro é foda, cara. A gente tem uma capacidade foda de se adaptar ao ambiente que a gente está, de ser flexível, de não ser tão quadradinho, resolver problema, de empreender, porque a gente precisa empreender. Então, cara, o brasileiro tem que ter a consciência de que o brasileiro é foda, cara. É foda. Tem que se exportar. Você pega o pessoal do Sul, né? Fui pra minha avó, mora em Santa Catarina. Cara, você vai numa cidadezinha pequena lá e as casas simples assim e tal. Aí você olha, na frente da casa tem uma roseira podadinha. Onde eu quero chegar? Esses caras que chegaram lá, os imigrantes, que aí tem uma outra questão, né? Tal. Alguns chegaram em condições privilegiadas, de fato chegaram, mas a minha família não, chegou com uma mão na frente e outra atrás. Meus parentes que foram para Santa Catarina, é uma enxada, um facão e tá tudo certo. Vida que segue. E aprende a rezar o Pai Nosso. E os caras, não só, né, minha família, mas como todas as pessoas que chegaram no Brasil, em todos os estados, cara, esses caras criaram as cidades, os lugares, na raça, velho, com nada na mão. Então, os caras, sabe, criarem alguma coisa que não existia e isso ser do jeito que é muito louvável, né? Capacidade de transformar, né, cara? É louvável demais. Né? Muito foda, cara. E não é só aqui, não é só no Santa Catarina, é São Paulo, então. São Paulo, parece que se isolasse lá São Paulo, era primeiro mundo, ia ficar, sei lá, entre as maiores do mundo, alguma coisa assim. Não sei o índice direitinho. E você pega, daí você está falando de extremos, né? São Paulo, Santa Catarina, que são estados ricos, né? Regiões ricas. Aí você vai para talvez a pobreza, outro extremo do negócio. Também você tem a capacidade do cara se virar nos 30 ali para viver com aquele limite de recurso que o cara tem, né, cara? Se adaptar, né? Que a gente olha aquilo e fala assim, cara, como que alguém pode viver com essa quantidade de recursos? E o cara vive, porque o cara vai se adapta, né, mano? Então, acho que a nossa capacidade de se adaptar é muito foda, né, cara? Eu acho foda. E muita gente vê como um defeito, né, o jeitinho brasileiro. E eu acho que o jeitinho brasileiro é o que livra a gente de determinadas situações. Concordo. Óbvio que ele tem dois sentidos, né? Tem o negativo e o positivo. Vamos usar pro bem, né? Mas pro bem, o brasileiro criou o carro a álcool, né? Criou o cheque pré-datado, coisas que não existem. Cara, Uma coisa que aconteceu quando eu cheguei lá na Alemanha, eu não tinha máquina de lavar, né? Aí fui comprar uma máquina de lavar. Cheguei lá, caro pra caceta a máquina de lavar. Aí eu falei, dá pra fazer em quantas vezes? O cara olhou pra mim e deu risada. Tipo, o que ele tá falando? Meu primo falou, cara, não é assim, não é Casbahia, não tem Casbahia aqui, né? Também taxa de juros lá, 1%, né? Por que você quer parcelar esse negócio? Não inventa, né? Então acho que é por aí, o brasileiro tem a capacidade de se reinventar. Todo lugar no mundo tem problema. Então, a gente tem que aprender a olhar as coisas boas, né, que tem em cada lugar, né? Exato, e resolver problema, cara, porque eu acho que é isso que transforma, né? Tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Então, quanto mais você resolve problema, mais valor você tem, né, cara? Pega a Amazon, por que a Amazon é tão valorizada? Porque resolve problema pra caralho, cara. Pega o ecossistema, a Amazon aí, quantidade de onde que eles estão atuando. Eles estão resolvendo problema, essa que é a verdade. A história do cara da Amazon, do Bezos, ele transformou, ele criou um negócio partindo do princípio que, cara, o que é um problema para você é uma oportunidade para mim. É isso. O resumo da Amazon é isso, né, cara? Então o cara resolve o problema.
E o Elon Musk? O que você acha do Elon Musk? O cara é... foda, o cara né? é polêmico, né? Mas cara, na minha visão, o cara é foda. O cara é fora da curva, ponto fora da curva, né? É fora da curva, né? Não dá pra criticar um cara que criou o império que o cara criou, né, cara? Uhum. E não só do ponto de vista de riqueza, né? O cara entra aí os top de riqueza do mundo, mas não olhando pra grana, mas olhando pro que o cara criou de solução pro mundo, né, cara? Você pega Tesla, você pega o cara levando gente pra Lua e outras coisas de negócio que o cara tá querendo resolver de problema no mundo, né, meu? Trazendo conexão pro mundo. Então o cara é foda do ponto de vista de resolver problema, né? Eu acho foda também. Você não sei se você teve a oportunidade de ler uma biografia dele, tem uma jornalista que fez. Cara, não li ainda. Não? Boa dica. Boa pra caramba. Quem estiver assistindo também é legal ver. Ficou meio que esse negócio de política, direita e esquerda, né? Ficou muito polarizado. Aí você pega e acaba observando o mundo, às vezes, só por uma ótica, né? Então ele dá as malandragens dele lá com criptomoeda tal, para ele vender e ganhar mais tal. Mas se você analisar assim a carreira, né? Tem a questão que parece que a família já tinha mina de diamante, né? Esmeralda, sei lá, que era na África do Sul, que ele não saiu do absoluto zero. Não saiu do absoluto zero, Mas... cara, tudo acho que é uma consequência, né, cara? O cara, com certeza, ter saído talvez de uma família rica ou de ter recurso, ajuda, né? Acho que você está na frente de muita gente. Mas você tem a capacidade de tocar um negócio igual ele tem, puto, o cara não é qualquer um. Eu conheço um monte de gente que era rico e que assim, gente que recebeu uma herança e não consegue gerenciar aquilo. Então, assim, até para você gerenciar uma herança, você tem que ter competência, né, cara? Senão você torra. Cara que ganha na Mega Sena, quantas histórias tem que ganhar na Mega Sena aí? Quantos Big Brother tão ricos, né? Exatamente, cara, porque o cara não tem a competência para lidar com aquilo, né? Competência emocional, enfim, qualquer outra que tenha. Então, é interessante. Cara, e como é que faz pro cara, você que fez carreira fora aí, como é que faz pro cara, quais são as dicas que você dá pro cara que quer fazer carreira internacional? Cara, acho que ser cara de pau. Ser cara de pau. Não ter medo, cara. Eu tinha uma estratégia, né? Quando eu resolvi começar a aplicar para vagas fora do Brasil, eu fiz o que todo mundo fazia. Entrar lá no LinkedIn, atualiza o teu currículo e vai se candidatando na vaga, né? Então é funil, estratégia de funil. Quanto mais você aplicar, mais sua chance de converter. E eu fui percebendo que não estava dando certo aquilo ali. Eu fazia entrevista, várias entrevistas, que foi legal, porque é um processo de aprendizado também, você tem que se preparar para entrevista em inglês e tudo mais, estudar empresa. Então é um processo de aprendizado legal. Então, estar acho que preparado para fazer esse processo é legal. Mas o que fez a diferença para mim foi no momento que eu mudei a estratégia. E eu falei, cara, não está dando certo eu me aplicar a vagas de forma aleatória com gringos, porque eu chegava em algum momento no final das entrevistas, os caras falavam assim, você tem um perfil legal, é o que a gente precisa, mas vai ser uma mudança muito grande para você. Você está saindo do país, você está mudando de empresa, mudando de segmento, sua família vai mudar, eu acho que não vai ser legal, vai ser muita coisa para você. Eu falei, cara, então, eu preciso mudar a estratégia. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a aplicar para vagas onde tinham gestores brasileiros. Porque, de alguma forma, aquele cara já passou o que eu estava querendo viver. Então, ele me entendia. Quando eu ia falar com o cara na entrevista, ele sabia o que eu estava buscando de sonho, o que eu queria viver, ele entendia as razões, porque ele passou por aquilo. Então, foi aí que deu certo. Então, legal, essa mudança, para mim, é o que deu certo. Essa mudança de estratégia, para mim, é o que funcionou. Cara, e é uma coisa, né? Cara, Porque, eu fiz muita entrevista, cara, muita entrevista. Assim, eu tenho no meu caderno, no meu iPad lá, os processos de entrevista que eu tinha, né? Cada empresa, eu nomeava um bloquinho novo ali, então eu ia estudar a empresa, anotava, para de fato preparar. Tem uma relação gigantesca lá de empresa, então eu participei de bastante processo. Eu falei, cara, não tá dando certo, então eu preciso mudar a estratégia, né? E aí foi o que funcionou. E para empresas brasileiras que querem fazer negócio com empresas gringas? Tipo... Imagina, a gente tem aqui a Beats e a gente quer vender para Europa, Bélgica, Alemanha. Como é que faz? Cara, acho que tudo... Tem uma coisa que eu acredito muito que faz os negócios girarem, é network, cara. Então, ter um ponto de conexão, para mim, é o que faz a diferença. Porque, não adianta eu, Zezinho aqui, Brasil, querer ir bater na porta de uma empresa desconhecida lá na Europa e querer ofertar... Eu posso ter o melhor produto do mundo, posso ter a melhor oferta do mundo, mas o cara não te conhece.
não tem ninguém que vai te referenciar ali. Então, ter um ponto de conexão que vai, de fato, te fazer essa ponte, eu acho que é importante. Eu tive um caso muito recente, cara. Nessa empresa que eu estou lá na Bélgica, um dos líderes lá da área de compras veio me pedir indicação. Falou, estou precisando de uma indicação de uma empresa com essas e essas características no Brasil por conta de um negócio X. E eu indiquei e deu certo, cara. Não fizeram nem processo de cotação, nada. O simples fato de você ter uma indicação lá fora vale muito, sabe? Uhum. Porque demonstra de alguma forma confiança, algum tipo de relação, né? Então, acho que ponto de conexão, network, é o que de fato faz a diferença para processos internacionais, né? É o que funciona, né? Então, fazer parte de fóruns, de grupos, de alguma forma criar esse tipo de exposição, eu acho que faz uma diferença gigante, cara. Então, para o cara que quer começar, então, ou a dica lá para o cara que quer começar no mercado de trabalho, quer arrumar um trampo fora, é procurar gestor brasileiro. Cara, essa é a dica de ouro. Eu acho que encurta um pouco o caminho. Procurar por gestores globais, né, no território lá, vai te proporcionar um ensinamento. Vai te proporcionar, você entender como que é o processo de contratação numa empresa fora do Brasil. Que muitas vezes tem alguns processos diferentes de uma empresa do Brasil. Tem questão do que eles valorizam ou não, até o idioma, você testar o idioma. Então, acho que é importante para te proporcionar esse aprendizado. Mas buscar os gestores brasileiros, e tem brasileiro pra caralho lá fora, cara, sendo gestor, assim, em posição de liderança. Então, pra mim, esse foi o insight que mudou, cara, a possibilidade. Sabe? Top. E pra empresa, primeiro passo, participar de fórum, participar de... Esses grupos de network, né, que de alguma forma te criam a visibilidade e a exposição internacional, pra mim é um puta de um caminho, cara. Então, sei lá, um exemplo, né, que no passado um cara me procurou, o cara exporta fruta. Eu sou brasileiro, produtor de fruta, como que eu faço para exportar fruta? Cara, tem N grupos aí que o próprio governo brasileiro proporciona esse tipo de conexão, né? Então, produtores versus exportadores versus consumidores. Estar nesse meio ambiente, né, estar em feiras. Teve a AgriShow agora, um puta exemplo, né, cara? Eu sou do agro, eu não posso perder uma feira de agro, né, cara? Então, essas exposições acho que tem que estar no radar aí do empreendedor. Cara, uma jaca na Alemanha era 100 euros. Cara, manga lá, meu, é caro pra cacete. Banana, cara. Banana eles vendiam individual. Individual. Uma banana. Eu fui comprar a banana uma das primeiras vezes que eu cheguei, eu fui pesar ela lá, imprimi a etiquetinha lá e coloquei... Sei lá, acho que era tipo 80 centavos de euro, uma banana. E aí, sei lá, quase R$5, né? Arredondando, quase R$5, uma banana, cara. Dava pra comprar uma Nutella, né? Porra, porque a Nutella é barata, né? Exatamente. Então, você não come banana, você come Nutella, né? E aí você vê lá as frutas lá, cara, muitas das frutas que estão lá, vêm do Brasil, parece aquelas frutas de cera, né? Tão bonita que é o negócio. Verdade. E pinga, vendia pitu lá na... Pitu, 51 é caro, né, cara? Eu não sei quanto tá uma garrafa de 51 aqui no Brasil. Mas lá, acho que tava quase 20 euros uma garrafa de 51, cara. Era por aí, mano. Pitu era por aí também. Pitu eu nunca tinha visto no mercado quando eu fui aqui. Aí, que é mais no Nordeste, né, Pitu? Os primeiros porres da minha vida foi de Pitu, cara. Foi de Pitu? Nossa, que lembrança, cara. Péssima lembrança. Aí você chega lá, Pitu, 20 euros. Você fala, caraca, velho. Os caras tão ganhando dinheiro aí. Tem que ganhar, né? Legal. Cara, e com a inteligência artificial, né? Você acha que isso deixa o jovem mais ansioso? O cara que está ingressando na carreira agora? Do tipo, porra, eu tô estudando, né, alguma coisa e... Não sei se vai estar... Não vai servir. Cara, eu acho que sim, mas talvez a pergunta que tem que ser feita é não olhar mais para carreira, mas olhar mais para como que eu vou gerar valor para aquilo, né? Independente de onde eu estou, se eu estou atuando no negócio XYZ. E com a inteligência artificial, cara, uma teoria que eu tenho, nossa vida inteira a gente foi criado do ponto de vista que quem é melhor é quem responde melhor as coisas. Então, na escola, na faculdade, você fazia pergunta, às vezes você não era o cara bem visto na classe, o cara que levantava para fazer pergunta era o cara que era hostilizado, né? Fazia bullying com o cara, era o cara chato, enfim. Então a gente não foi criado para fazer pergunta. E hoje, com o advento da inteligência artificial,
você percebe que quem tem o melhor resultado é quem faz a melhor pergunta, cara. Caraca, é verdade. Não a melhor resposta, entendeu? Então, se eu fosse um jovem hoje, talvez eu estaria me perguntando como que eu posso fazer a melhor pergunta? Independente do que eu quero ser, cara. Como que eu posso fazer a melhor pergunta? Caraca. Entendeu? Então, assim, essa observação é foda, hein? Você percebe, você vê no chat GPT, por exemplo, você vai ter um resultado mais foda, melhor, de acordo com a pergunta que você faz, cara. Se você fizer uma pergunta simples, ele vai te dar uma resposta simples. Se você faz uma pergunta avançada, ele vai te dar uma resposta muito mais avançada, entendeu? E você acha que a educação da geração mais nova, sei lá, geração Z, você acha que por ela ter sido exposta à internet, à tecnologia desde cedo, isso fez com que ela recebesse as coisas mais prontas e que ela tenha menos capacidade de perguntar? Cara, é um bom ponto. Eu vejo que sim. Eu vejo que nós já temos uma capacidade limitada de fazer pergunta por conta desse contexto, desse sistema, né? Como a gente foi criado. E hoje, por conta das coisas estarem muito mais prontas e mais fáceis, né? De forma muito mais acessível, muito mais próxima de nós, causa uma certa preguiça, né? De você fazer a pergunta correta ou de você ir buscar o negócio ali. Então, eu acho que sim, cara. Eu acho que tem a ver. Você começa a conversar também com essa galera mais jovem, que está nessa fase aí dos 16, 15, 17 anos, eu acho que tem muito mais incertezas do que a gente tinha na nossa época, né? Nesse momento de tomar a decisão para uma carreira, por exemplo. Eu acho que hoje eles talvez tenham muito mais possibilidades do que a gente tinha na época e muito mais tecnologia, né? Então acho que isso acaba causando essa ansiedade, essa incerteza e, pô, para onde que eu vou? Né? Vai fazer uma avaliação, como que chamava aquelas avaliações que fazia? DISC, acho que era DISC. Não era DISC, cara, era... Puta, não lembro, era uma... Sei lá, para ver que você tinha competência, habilidade... Orientador, eu acho que... Vocacional, teste vocacional. Cara, eu não sei, mas acho que hoje em dia deve ser muito foda você fazer um teste vocacional. Não tem, né? Não tem, cara. Acho difícil, não tem como chegar, né? Não tem como chegar. Entendeu? Cara, você tava falando do negócio de pergunta lá, e existe o método socrático, né? Que ele é baseado em perguntas, né? Então ele pergunta até a falha. Então ele vai perguntando para ver se a pessoa sabe do que ela tá falando. E aí quando ela falha, ela entende que ela não tinha aquela informação e ali ela aprende, né? Então, acho que Sócrates era tão foda que ele seria bom de ChatGPT, né? Cara, é um ponto extremamente interessante, porque essa capacidade de fazer pergunta, ela tá totalmente relacionada ao teu conhecimento de mundo, né, cara? Então, você se expor ao mundo vai te trazer uma vivência, uma bagagem maior para de fato fazer a pergunta melhor, né? Então, acho que o fato de... Você tinha falado do jovem, né, de dica e tal. Talvez não estar tão ansioso para tomar decisão de carreira, e sim ansioso para ter vivência, ter exposição e ter a vivência de rua ali, talvez vai te trazer mais bagagem do que uma decisão de universidade, faculdade, sei lá. Legal. E você percebe que você ficou velho quando você faz um corte, sai do corte e fala, ô jovem, né? Você percebe que o tempo passou, né? Tá revelando, né? As rugas, mas isso tá revelando. Legal. Cara, eu queria agradecer a sua presença. Cara, pra mim é uma baita honra. Obrigado. Pô, é um prazer. Fazia muito tempo que eu não te via. Pra não dizer que fazia muito tempo, esses dias eu vi você calibrando o pneu no posto. Pô, que beleza, que lembrança boa. Aí eu já tava saindo, sabe, com o carro. Aí eu falei pra patroa, falei, aquele cara ali é meu amigo. Puta, que legal, cara. Baita prazer, sim, de fato, ver o que vocês construíram aqui. Também dá um baita orgulho, né, cara? Eu tenho certeza, eu tenho uma admiração para quem empreende, cara. Porque as barreiras não são fáceis, né? Ainda mais aqui que tem barreira para tudo. Então eu admiro bastante, cara. Parabéns aí pelo impacto que vocês criam, que com certeza tem bastante do que se orgulhar. Porra, obrigado. Agradecer em nome dos meus sócios também, né? Que não fiz sozinho. Diz que eu tenho uma frase do Pezão que eu acho boa, que sozinho você não consegue nem ser corno. Cara, sozinho você até chega em algum lugar, mas aí quando você vai junto, você chega mais longe, mais fácil, né, cara? Eu acredito nisso. Dividir para crescer, cara. Acho que é por aí, por né? aí, E eu acho que empreender é algo que pode ser ensinado,
Mas tem algumas pessoas que já nascem com esse comichão, sabe? Com certeza, cara. Então, igual você fez uma carreira excelente lá fora, aqui, trabalhou em grandes empresas. Eu trabalhei dentro da área, em algumas empresas dentro da área, mas eu acabei encurtando ali o caminho para começar a empreender. Assumir risco mais cedo, né? Não estava pronto, mas a gente também nunca tá, né? Nunca tá, cara. Eu sempre falo o seguinte, cara, não existe um momento ideal para nada na vida. Uhum. Acho que o momento ideal ele é só uma desculpa para a gente não fazer. Para postergar. Para postergar, para procrastinar. Porque ele cria uma falsa segurança, né? E o nosso cérebro ele é criado para ficar nos defendendo a todo momento ali, né? Uhum. De risco, de incerteza. E o fato de a gente estar sempre buscando ideal, quando chegar esse momento eu vou tomar a decisão. Quando eu tiver 1 milhão eu vou fazer isso. Não vai chegar, cara. Não vai ter momento ideal, né? Então, tem uma frase que eu ouvi do Vanderlei Luxemburgo, do técnico que hoje é do Corinthians, que ele fala que o medo de perder nunca pode ser maior do que a vontade de ganhar. Puta, fantástico. Então, se você tem medo, vai com medo. Foda-se. Vai com medo. Quando eu tomei a decisão de sair da John Deere ali, fui falar com meu pai, cara. Pai, eu vou sair da John Deere, vou pra fora. Você tem certeza? Vai sair de uma John Deere? Porque, John Deere é uma puta empresa, né, cara? Uhum. Sonho de muita gente trabalhar ali, é uma escola, uma baita de uma empresa. Eu falei, pai, eu vou sair. Então, você vê, né, que a gente é doutrinado para não assumir risco, né, cara? Pra gente ficar ali naquela zona de conforto. Então, legal. E empreender vai completamente na oposição disso, né? Empreender é botar a bunda na janela, como diz o risco toda hora, né? É risco toda hora. Todo dia você já acorda com... Já tem um problema. Tem um boleto para pagar, e precisa fechar, precisa vender. Né? É isso aí. Cara, obrigado pela presença, pelo elogio. Obrigado. Te admiro, a recíproca é verdadeira. Obrigado, cara. Espero que você tenha muito sucesso em tudo que você faça, de coração. Obrigado. E brigadão. Deixa seus canais aí pra galera seguir. Cara, Vinícius Correa no LinkedIn, Instagram até sou... É o Correa, né? Sem I. Correa sem I. E acho que o LinkedIn é o melhor canal ali para se comunicar. Instagram, eu não sou ativo, mas muito mais... Bem pouco, assim. Bem pouco, assim. Então, o LinkedIn acho que funciona melhor. Vai funcionar melhor. E tem um outro nome, seu nome fantasia, a consultoria ou não? Cara, a minha consultoria, ela chama Solufy. Solufy. Na época que eu criei o nome, eu falei, solucionar e Spotify, essa coisa do Fi, eu falei, juntei as duas coisas ali, Solufy. Legal. Então, a consultoria chama Solufy e tamo aí. Você perguntou de nome fantasia, eu ia falar, será que ele vai perguntar meu apelido? É Vaca. Hoje não tem uma vergonha. Vaca, né? Vaca. E a Solufy tá no Instagram também? Cara, não tá no Instagram. Shame on me. Vergonha alheia, cara. O que eu segui lá? Foi você só, então? Eu criei aquele perfil ali pensando num perfil um pouco mais profissional. Eu preciso aquecer ele, cara. Então, eu preciso aquecer aquele perfil, mas ela não tá hoje numa presença digital muito forte, cara. Legal. Então é melhor seguir o LinkedIn. Aí do LinkedIn você acha o Instagram. Exato. Legal. Sim. Fechado. Obrigado mesmo, cara, mais uma vez. Baita prazer. Honra mesmo. Fechou. Valeu, obrigado. Valeu, até mais. Valeu, até mais.